Sentem-se, meu amado irmão. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse tempo. Como é bom essa oportunidade de estarmos juntos. Sei que ainda temos alguns irmãos que estão a caminho. Nós teremos também mais tarde o pastor Dominic Rio conosco. E Deus preparou um final de semana, 3 dias ali, intensos para nós. Coube a mim a responsabilidade de falar sobre, de dar aí essa abertura e falar sobre o assunto vai ser ali a espinha dorsal desta conferência. Nós vamos falar sobre liderança servidora. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa tarde é estabelecer um modelo acima de nós. Nós precisamos de ter um alicerce que seja forte, firme o suficiente, que esteja além de nós. Estava estudando esses dias a respeito do que significava no mundo antigo ter uma pedra angular. Não havia construção que pudesse ser considerada confiável, firme, bem estabelecida, se debaixo dela não tivesse uma pedra angular, uma pedra que sustentasse toda a construção e garantisse que ela não estava torta. Hoje nós temos instrumentos como o prumo, e lembro, pode não parecer, mas nos dias da minha juventude, durante um breve tempo, trabalhei como ajudante aí em construção nos Estados Unidos e fui explorado bastante, aprendi a ralar, a trabalhar, a carregar madeira. E uma coisa que me chamava muito a atenção eram os instrumentos utilizados na construção. E havia um instrumento particularmente interessante e muito simples, chamado prumo. E você podia discutir o quanto você quisesse a respeito de uma parede. Ela está torta? Não. Ela está reta? Não. Ela não está torta. Ela não está reta. Mas a verdade é que quando você utilizava aquele dispositivo, aquele aparelho, a discussão terminava. Porque havia um padrão externo, um padrão fora de nós. O que eu quero dizer é que não é suficiente simplesmente achar que estamos convencidos dentro de nós do que aquilo que nós percebemos é verdade. Nós temos que ter uma convicção sustentada sobre algo maior do que nós. Algo que está fora de nós. E é por isso que Deus se introduziu ao mundo do homem. Deus se encarna, Deus se revela ao homem através da sua palavra, através da lei, dos profetas e nos nossos dias através do Filho, e fala conosco para que nós tenhamos em suas palavras uma rocha, um alicerce sólido e firme sobre qual construir o edifício da nossa vida. A igreja está construída sobre essa rocha. Eu sei que nessa tarde nós vamos falar sobre liderança servidora. Mas antes de falar sobre liderança, antes da gente falar sobre serviço, e eu tenho certeza que se você tem pelo menos 3 meses de ministério, este assunto já passou pelo seu púlpito. Este é um assunto de treinamento de líderes, treinamento de discípulos. Sempre estamos falando sobre servir, sobre serviço. Mas antes de falar a respeito daquilo que nós fazemos, nós precisamos falar sobre algo que é muito mais fundamental, porém muito mais desafiador. E pela graça do Senhor Jesus, é isso que nós vamos fazer nessa tarde. Primeiro, precisamos falar a respeito de como nós pensamos. Porque na prática, irmãos, o grande problema da liderança cristã não está na falta de informação. Aliás, nós vivemos os dias nos quais crianças têm mais informação na mão do que a gente tinha nos dias da faculdade. O meu filho, de 12 anos, ele traz informação para mim que eu até hoje desconhecia. Ele fala, pai, você sabia? E ele solta uma informação. Então, nós não temos um problema de falta de informação. Nós
sabemos o que temos que fazer. Às vezes temos décadas no ministério, sabemos que nós precisamos servir e por isso ensinamos os outros a fazer isso. Sabemos que temos que amar, sabemos que devemos cuidar, sabemos que devemos nos doar. Nós conhecemos os princípios. A gente fala de amor, fala de graça, fala de misericórdia, fala de perdão, fala de perseverança, fala de santidade. Nós temos conhecimento teológico. Vários têm passado por escolas de liderança, escolas teológicas, seminários, faculdades. Nós temos conhecimento sobre Deus. Nós temos um conhecimento que nos permite saber o que Cristo fez pela igreja. Nós sabemos quem é a igreja. Provavelmente todos nós, em algum momento, já ministramos, já pregamos algum sermão a respeito do fundamento da igreja. Cristo, o cabeça e o fundamento da igreja. Nós temos conhecimento não somente cristológico, mas também eclesiológico. Irmãos, conhecimento é o que nós temos. Sabemos que a igreja é um corpo, sabemos que somos membros, sabemos que fazemos parte desse corpo, sabemos tudo isso, meus amados. E ainda assim, mesmo sabendo todas estas coisas, encontramos dentro de nós, muitas vezes, também entre nós, competição. Encontramos comparação. Encontramos busca por reconhecimento. Encontramos resistência em diminuir. Resistência em descer. Encontramos dificuldade de abrir mão. De renúncia. E isso me mostra algo não somente importante, mas muito preocupante. O nosso problema não está apenas no comportamento. O nosso problema está na nossa forma de pensar. E isso é muito desafiador. Relutei muito pregar este sermão. Eu tinha esperança de que fosse alguém de fora que falasse sobre isso. Porque é muito desafiador enfrentar, confrontar, expor estruturas que existem dentro de mim. É invasivo. É doloroso. Para aceitar que algo dentro de mim que é tido como certo. Veja, quando a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece certo, mas seu fim é de morte, não está falando de algo que o homem faz conscientemente, sabendo que ele está sendo rebelde, ele está pecando. Ele faz achando que ele está certo. Há caminhos que o homem parece bom. Porque a estrutura mental dentro dele lhe diz, está bem. Então, o confronto dentro dessa estrutura se torna invasivo e doloroso. Eu teria que dar um passo atrás, 2 passos atrás e reconhecer. Será que eu estava pensando de maneira errada? Se você tivesse nascido e crescido em Jerusalém ou na Galileia, nos dias de Jesus, provavelmente a tua atitude em relação aos gentios era parecida com a atitude que a gente teria com um cachorro de rua. Eles cresceram entendendo que estes homens eram lenha para o inferno. E tudo bem. Afinal de contas, a lei foi dada, o pacto, a aliança foi estabelecida com o povo de Israel. E ali nós encontramos um homem chamado Pedro orando ao meio-dia. E ele tem uma mesma visão que se repete 3 vezes.
Lembram daquele episódio? Mata e come. Não, eu nunca comi nada impuro. E ele estava certo. Mas veja que raro, uma visão que se repete 3 vezes. É raro na Bíblia. E Pedro sabe que é Jesus que está falando com ele, porque Pedro chama aquela voz de curioso, que era como ele sempre chamava Jesus. Ele sabe que aquilo não é uma visão que ele está tendo porque ele está com fome. Ele sabe que o céu, o próprio Jesus está falando com ele. Assim, mas por que a tua resistência, Pedro? Somente quando Pedro chega na casa de Cornélio, no final de Atos 10, ele percebe que Deus estava mudando sua forma de pensar. E ele diz: agora percebi. Agora eu percebo. Então Pedro se torna o primeiro a pregar o evangelho aos gentios. Depois vão vir Paulo e Silas e todo o pessoal atrás dele, Barnabé. Mas primeiro Pedro. E Pedro precisou passar por um confronto. Irmãos, esse aqui não é um dos outros discípulos confrontando a Pedro. É o próprio céu estabelecendo uma visão sobrenatural. Pedro reconhece, sabe, mas mesmo assim, a mudança é muito radical. A vida inteira eu fiz certo. E Deus está me reconfigurando? Porque Deus tinha algo muito maior. Então, as coisas começam na mente. Olha, uma das minhas maiores lutas é a bendita tal da reeducação alimentar. É. E todo médico que você vai quer te jogar para um psicólogo. Eu falei, mas não. Até o dentista quer opinar no teu peso. Eu falei, irmão, e sempre a conclusão é, tem que mudar a tua maneira de pensar. E dependendo, se você pegar alguém com menos filtro e menos paciência, você tem que ouvir algo como, você pensa como gordo. Eu falo, imagina? Claro que não. Estou convencido que não. Minha mamãe disse que eu sou fofinho apenas. Paulo escreve a os cristãos que estão em Filipe, aos filipenses, ao povo da Macedônia, que ele muito amava. E lá no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5, tem um versículo que todos nós conhecemos. Paulo diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de quem? Paulo não está propondo nenhuma mudança superficial. Ele vai logo no nível inacessível, o nível dos pensamentos. Você pode fazer hi para o teu líder, mas, meu irmão, ali dentro da tua cabeça é onde as coisas vão se resolver. Uma palavra que Paulo usa nesse versículo que eu acabei de ler para vocês é uma palavrinha que não tem como ser traduzida no grego, não tem como ser traduzida para o português. Ela é tão rica em sua... É tão difícil entender essa palavra com apenas uma palavra traduzida no português. Você precisa de 2 ou 3 frases. É a palavra froneo. Ela não simplesmente significa ter um pensamento ocasional, pensar alguma coisa, bateu aqui na telha, eu achei, eu tive um pensamento. Ela fala de uma disposição contínua. É uma forma de pensar que se transforma em uma estrutura interna. Que promove o que eu faço ao longo de um tempo. Essa palavra, ela fala da forma de perceber, a forma de interpretar a realidade que está ao meu redor. Quem tem algum tempo de marido e mulher já casado, vai entender muito bem. Às vezes, a mesma situação, 2 compreensões totalmente diferentes. Na minha casa, as coisas são mais simples. A minha esposa fala assim, pega aquela camiseta verde. E eu pergunto, aquela cinza? Ali começa a batalha. E agora, irmãos?
cinza ou verde. Normalmente, eu perco. Mas eu vou dormir sabendo que ela é cinza. Ela pode me convencer de que ela é verde, mas eu fui dormir e eu disse, é cinza. E agora, sem um prumo? E agora, sem algo externo? Quem vencerá? Será porque alguém fala mais alto que vai me convencer? Será porque a pessoa tem ela consegue ter uma oratória tão rica, tão envolvente? Ela olha nos teus olhos e te enche de doce, de caramelo, e você derrete nas mãos dele. Será que é por isso que as estruturas mentais que governam minhas condutas vão mudar? Não, você precisa de algo maior. Você precisa de algo externo. Você precisa de algo maior. Então, não se trata apenas do que está passando pela mente. Se trata de como a sua e a minha mente está configurada. Irmãos, se vocês estão comigo, diga amém. Então, pelo menos digam misericórdia e eu retrocedo. Paulo não está dizendo, pensem como Cristo em alguns momentos da sua vida. Ou você coloca aqui um apetrechinho na mão que diz assim, o que Jesus faria? E quando te convém, você lê aquilo e diz, o que Jesus faria? Irmãos, a mudança começa aqui. Nós vamos encontrar Jesus e os apóstolos lutando continuamente para mudar a percepção da igreja. Jesus fez isso com os discípulos. Os apóstolos fazem isso com a igreja. Por isso, as epístolas. Por isso, as cartas. Por isso, a instrução. Você já percebeu que a palavra de Deus ela não somente ensina. 2 Timóteo 3, 15 em diante, Paulo vai dizer que ela também corrige. Ela instrui, ela capacita, mas ela também corrige. Ela redargui. Paulo afirma em Romanos 12, no versículo 2, ele diz, transformem-se pela renovação de vossa mente. Sejam transformados pela renovação de sua mente. A primeira palavra maravilhosa, todos nós entendemos, a palavra metamorfos, é a palavra que é utilizada para se referir até a transfiguração de Jesus. É uma mudança que não é uma mudança simples, é uma mudança completa, externa e interna. Você já viu borboleta antes de ser borboleta? É a coisa mais horrível. Só os meus filhos gostam mesmo de lagarta. Depois ela se transforma, depois de um tempo de casulo, ela se transforma na coisa mais linda. Mas ela não muda somente sua estrutura externa. Você nunca viu uma borboleta rastejar pelo seu jardim. Quem já viu? Ela muda o comportamento, porque ela mudou internamente também. Agora é interessante que a palavra de Deus diz que nós somos feitos nova criatura e nós ensinamos isso para os nossos discípulos. Mas o processo de renovação da mente é um processo longo, árduo, contínuo, cansativo, onde há necessidade de perseverança. Quem dera fosse como aquele filme de Matrix, que você conecta um negócio na cabeça que 10 segundos depois você sabe Kung Fu. Nunca treinou na vida. Sejam transformados pela renovação da mente. O que isso te diz? Se a mente não é renovada, a transformação não pode ser ativada. Você não conseguirá. Vamos lá, vamos usar termos, talvez, de quem sabe usar computador. Você compra um computador de última geração, emocionado, instala Windows 95 no seu computador. O computador não funciona, trava, toda hora dá crash. E você vai lá na loja reclamar. Porque aquele sistema operacional não foi feito para aquela máquina nova. Então, quando nós nos tornamos
nova criatura, nós precisamos ser governados por uma nova forma de pensar. Então nós começamos a entrar em algo cada vez mais difícil de enfrentar e aceitar. Porque a transformação está ligada à mudança da nossa mente. É na mente que nós interpretamos a realidade. Quantas vezes eu entrei no quarto do meu filho e o meu filho estava enxergando alguma figura, uma sombra de algum monstrinho, eu acendi a luz e era uma camiseta pendurada. Eu tinha que ensinar a ele princípios. Você não precisa ter medo da escuridão. Você sabe que Cristo cuida de nós, o anjo do Senhor acampa ao redor. E tinha que mostrar. A percepção dele mudava e nunca mais ele teve medo da escuridão. Eles dormem super tranquilos na escuridão. Percepção é problemática para nós. E às vezes, quando nós sentimos que as pessoas não compreendem a maneira como nós enxergamos o mundo, nos isolamos. Porque não conseguimos mudar por nós mesmos. E sentimos que o mundo inteiro nos oprime, nos aperta. Então nós entramos em um casulo e vamos morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, morrendo por dentro. Até que quando as pessoas que estão de fora percebem, já não há quase nada mais em mim. Paulo diz: sejam transformados pela renovação da sua mente. Isso não surge no Novo Testamento. Salomão já havia dito em Provérbios 23, 7, assim como o homem pensa em seu coração, ele é. Basicamente está lhe dizendo, do jeito que você pensa em sua mente, do jeito que essas estruturas estão em tua mente, você vai ser. Eu posso enganar todo o mundo. Irmãos, eu sou filho de pastor missionário. Cresci na igreja. Na igreja, eu podia ser o 14º apóstolo. Mas, irmão, quando eu estava fora da igreja, até o inimigo dizia, quem é este? E como é que ninguém percebia? Você pode enganar todo mundo. Se você tem a mente voltada para as coisas da carne. Se você tem a mente voltada para as coisas do mundo. Se é do mundo que nós estamos constantemente portando conhecimento. Se nós temos o conhecimento de lá fora como a fonte da qual nós bebemos, contaminados também estaremos. Aqueles que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas da carne, diz Paulo em Romanos 8. Ou seja, a mente não apenas influencia nosso comportamento, ela determina a direção da nossa vida. É interessante. Realmente isso me impressiona, como a palavra de Deus estabelece coisas. Milênios, escritos centenas de anos atrás, que os pesquisadores vieram a descobrir 100 anos atrás. Se você estudar um pouco da história das escolas da psicologia, eu estou até com medo de falar porque nós temos alguém que é psicólogo formado ali, que vai falar mais tarde, mas a início do século XX, você tem o surgimento do behaviorismo, onde os pesquisadores começam a estudar o comportamento humano. O foco, o objeto do estudo é o comportamento. Logo depois entra uma nova escola e eles começam a estudar os processos cognitivos, a mente. Eles deixam de lado pegam umas ideias, mas é na década de 60 que surge uma escola que junta comportamento e junta também os processos cognitivos. E eles criam uma terapia cognitiva comportamental. Basicamente, a ideia deles é as estruturas internas mentais explicam as atitudes externas, os comportamentos externos. O comportamento humano não é gerado pela circunstância. Pode ser influenciado. Mas o comportamento do ser humano é determinado
pela maneira como a mente interpreta o mundo ao nosso redor. Meu amado líder, homem e mulher de Deus, a partir desse ponto que eu rogo que Deus tenha misericórdia de nós, nos constranja e nos quebre e nos faça novamente. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e elas podem reagir de forma totalmente diferente. Não por causa daquilo que aconteceu, mas porque elas interpretam essa realidade de forma totalmente diferente. Você lembra quando Jesus e os discípulos estão no barco e uma tormenta é desatada? Há uma tempestade tão grande que os discípulos acharam que iam morrer. Os discípulos estão desesperados e do outro lado, Jesus está dormindo. Aquilo parecia o barco viking, subindo e descendo e água batendo em todo lado. Como é que Jesus estava dormindo? Uma mesma situação para ambos. Jesus em paz, os homens totalmente em caos, ao ponto de questionar: o Senhor não se importa de que a gente morra? Nós conhecemos a história. Os estudiosos vão chamar este evento de distorção da percepção. Nós podemos enxergar a mesma coisa, mas não estamos percebendo a mesma coisa. E nós passaríamos o dia inteiro narrando situação tras situação ao longo da história bíblica. Você pode crer que algo que você está experimentando, vendo, sentindo, é verdadeiro ou certo, mas se isso está sendo percebido por uma lente distorcida, precisa ser corrigido. Lentes como, por exemplo, a lente do medo. Lentes como a lente do orgulho. Lentes como a lente da insegurança. Lentes como a lente da autoproteção por causa de feridas passadas, por causa de eventos dolorosos que passaram. E eles vão modificando a maneira com a qual eu enxergo, interpreto as coisas que estão acontecendo. Então, a conclusão a qual esses estudiosos chegaram é: se mudar a forma de pensar, vai mudar o comportamento também. Se você mudar a forma como uma pessoa pensa, você vai mudar a forma como ela sente. Se você muda a forma como uma pessoa sente, você vai mudar a maneira como ela age. Em outras palavras, quando a mente muda, a vida muda também. Transformem-se pela renovação da sua mente. A transformação verdadeira não começa por fora. Ela começa de dentro para fora. Qualquer forma, qualquer tentativa de mudança que não atinja, que não alcance a mente, sempre será superficial. Será como querer quebrar uma rocha estourando bombinhas na superfície. Não vai acontecer. Ela precisa entrar ao lugar onde tudo tem que mudar. Tem que mudar dentro de mim. Não é por pressão do meu marido, da minha esposa. Não é por pressão de um líder. Não é por pressão, não é por circunstâncias externas. É por isso que a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Não uma, não duas, não três, mas 4 vezes o Senhor vai nos lembrar que o justo não vive pelo que sente, não vive pelo que enxerga, não vive pelo apenas está ouvindo o pessoal falar. O pessoal fala de caos, o pessoal fala de rumores, e nós entramos como profetas do caos e do rumor. O justo vive porque a sua fé foi construída sobre uma percepção que não se distorce, a palavra do Cristo que muda a nossa forma de pensar. Mas me desafia,
Porque alguém precisa retroceder. Alguém tem que descer. Você pode chegar a produzir comportamento aceitável por um tempo. Por um tempo. Mas não haverá transformação real. Porque o centro de onde emanam as condutas e os comportamentos não foi atingido. Por isso, sobre todas as coisas, guarda o teu, porque dele emana a vida. Irmãos, não é sobre isso que nós falamos quando falamos sobre discipulado? Discipulado não é simplesmente ensinar alguém a ter um comportamento melhor. Discipulado não é simplesmente moldar comportamento. Isso a cultura pode fazer. Pressão social consegue moldar o comportamento dos jovens. Repetição consegue mudar o comportamento. Discipulado é quando Cristo é formado no interior da pessoa. De dentro para fora, há uma mudança internamente estrutural de quem eu sou. Enquanto isso não acontecer, eu continuo precisando de empurrões. Eu continuo precisando de alguém me puxar, me empurrar, me ensinar e me sustentar. Alguém apontar, vai para lá. Alguém apontar, não, mas é para lá. E no final do dia, eu não sei nem para onde ir. Veja, se Cristo não for gerado no interior de uma pessoa, o modo de pensar não mudará. Não me importa quantos anos de ministério eu tenha. Os discípulos haviam caminhado manhã, tarde e noite com Jesus por 3 anos. Eu não consigo começar a entender, nem sequer, qual deveria ser essa sensação de sentar para comer com Jesus fisicamente, de ouvi-lo não só falar, mas rir, de olhar nos olhos e querer estar em sua presença. Estão comigo? 3 anos. Eu trocaria 30 anos de faculdade, uma vida inteira, por 30 minutos sentado à mesa com Jesus. Estes discípulos são os mesmos que em Marcos capítulo 10, você encontra os 2 irmãos, os mais fofinhos, Tiago e João, os trovões da turma. Você encontra eles em uma disputa muito interessante. Eles trazem para Jesus um pedido específico. Eles dizem, Jesus, permite-nos, na tua glória, que nos sentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Quem é o Mário e quem é o Luigi, eu não sei. Eles estavam brigando, direita e esquerda. A briga ali era tensa. E então, você enxerga nesse pedido que há muito mais do que uma simples ambição pessoal. Você pode enxergar a maneira como eles estavam entendendo o reino de Deus. A percepção do reino e da glória de Deus que esses homens tinham estava completamente distorcida. Havia algo que eles não haviam compreendido. Para eles, naquele momento, e eu estou falando daquele momento, não dos apóstolos lá na frente transformados, mas daquele momento, proximidade para eles significava posição. E posição era sinônimo de quê? Poder. Onde que eles haviam aprendido isso? Não foi andando com Jesus. Eles haviam aprendido isso do berço. Dos líderes que eles tinham antes. Eles estavam interpretando a glória do reino a partir de categorias humanas.
E aí você vê a reação dos outros discípulos. Eles ficam indignados. Mas sabe o que é interessante? Que não há um contraste. O que você enxerga nesse texto? Que eles estão indignados. Por quê? Porque eles têm os mesmos valores. Eles estão disputando os mesmos valores. Ué, por que eles pediram antes que nós? Por que eles e não nós? Tem que ser uma mesa redonda, no final das contas, todos. Eles queriam a mesma coisa. Em seu coração, eles queriam a mesma coisa. Eles ficaram indignados porque João e Tiago pediram primeiro. E começa toda aquela disputa. Eles não ficaram indignados pela lógica do pedido de João. Ninguém virou e falou assim, João, Tiago, meu, aí não se levantou Pedro para dizer, não, irmãos, vocês não entenderam. Não, eles ficam indignados. Era uma mentalidade na qual eles ainda precisavam ser transformados. E nós estamos falando dos discípulos, nós estamos falando de os futuros apóstolos. Então Jesus responde. E ali vem, nessa resposta, você vê que Jesus não começa corrigindo o pedido deles. Não fala assim, está errado pedir. Está errado esse pedido. Não, veja o que Jesus diz. No versículo 42, Jesus vai expor a origem do pedido deles. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam. Em outras palavras, vocês importaram essas estruturas de pensamento, não foi daqui, foi de lá fora. Vocês trouxeram isso para dentro. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão pensando como o mundo pensa. Esse perigo é tão fundamental, é tão terrível. Para a igreja, o perigo nunca foi apenas a presença do mundo estar ao redor. A igreja sempre floresceu em ambientes hostis e difíceis. Ambientes no qual sangue de homens e mulheres precisou ser derramado. E a igreja sempre floresceu. E até hoje continua florescendo. A igreja está florescendo na Mongólia. A igreja floresce no Nepal, floresce no meio ambiente, no meio oriente. A igreja floresce em todos os lugares onde há perseguição. Você fecha uma igreja na China, você enche 3 casas ou 2 cavernas com cristãos. Vocês estão pensando como o mundo. A internalização da mentalidade do mundo dentro da liderança produz um câncer mortal. E quem vai nos ajudar? Se eu estou convencido dentro de mim que eu estou certo. Quem é você? Quem você acha que vai corrigir? Ninguém, irmão. É por isso que a gente começou falando de um prumo. Porque se aquele prumo não é mais capaz de dizer essa parede está reta ou torta, pode derrubar tudo. Interessante. Lá em Lucas 9, no versículo 54 em diante, esses 2 mesmos irmãos, tranquilinhos, pacientes, voltaram indignados porque os samaritanos haviam rejeitado sua mensagem. E eles fazem o seguinte pedido a Jesus. O Senhor quer que a gente peça que caia fogo do céu para destruir todo aquele povo? E bancaram Elias agora. Jesus olha amorosamente para eles. Provavelmente na sua tradução está escrito algo como de que espírito vocês são? Só que espírito com E minúsculo. Jesus está falando de mentalidade. Que forma de pensar é essa? Vem cá. João, Tiago, Pedro, vai para lá. Leva o pessoal para lá. Vem cá, Tiago, vem cá. Aquele papo reto agora. Que forma de pensar é essa aí? O que aconteceu? Há quanto tempo nós estamos caminhando juntos? É esse o procedimento que eu tenho tido? É isso que vocês têm aprendido comigo? Foram essas as palavras que vocês ouviram? Vocês não sabem que tipo de mentalidade vocês têm. Então Jesus termina essa fala dizendo, e aqui Jesus vai elevar a conversa, vai elevar o padrão. Ele diz, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, para salvá-las. O Filho do Homem
o Filho do Homem. Vai lembrar lá de Daniel 7, quando em uma das suas visões, Daniel vê alguém glorioso, como o Filho do Homem. Era uma figura de autoridade que todo judeu conhecia. Autoridade divina. Agora olhe para o contexto onde o ministério deles florescia. No contexto greco-romano, o panteão de deuses que os gregos e posteriormente os romanos tinham como deuses, eram deuses que disputavam autoridade e domínio. Eram deuses que sempre estavam brigando para demonstrar sua grandeza. E a grandeza estava ligada ao senso, ao contexto de quem era mais servido, quem tinha mais servos, quem tinha mais seguidores. Eram deuses que competiam, deuses com D minúsculo, eram deuses que exaltavam a si mesmos, eram deuses que buscavam honra para si, exigiam serviço, mas não serviam ninguém. Eles agiam em função de si mesmos, usavam homens para seu próprio prazer, eram desprezíveis, cruéis. Ou seja, a religião daqueles dias legitimava a estrutura interna de pensamento que aqueles homens tinham. Imagina dentro desse contexto, onde a forma de pensar está tão arraigada a essas estruturas, a percepção está tão distorcionada, e você chega com o evangelho, declarando que o Deus Todo-Poderoso se levanta do trono e desce do céu e se torna escravo de todos, aquilo o mundo nunca tinha ouvido falar. É uma inversão colossal de valores. Por isso, no versículo 43 de Marcos 10, Jesus diz: não será assim entre vocês. Se Jesus estivesse aqui nessa noite e eu estivesse sentado nessa cadeira, a fala seria a mesma. Não será assim entre vocês. Não importamos do mundo o que recebemos do céu. Nós precisamos render-nos àquilo que do céu cai como um prumo sobre nós e nos diz: endireitai-vos, sigam os sendeiros, eu faço caminhos retos diante de vocês. Não será assim entre vocês. Jesus está rompendo essa forma de pensar. Jesus não está propondo um reajuste no pensamento. Vamos repensar um pouquinho sobre isso. Não, ele introduz um sistema completamente diferente. Uma proposta radical. Jesus vai redefinir o conceito de grandeza ali diante deles. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo, diáconos. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, doulos. Olha essa sequência. Acompanhe aqui. Diáconos é aquela pessoa que serve. Diácono era a pessoa que servia. Ele ainda tinha alguma escolha no assunto. Ele servia, podemos dizer, por amor, por escolha. Mas depois ele pega a palavra doulos. Doulos é o escravo que tem a sua liberdade sujeita à de outro. Doulos é aquele que tem a sua vida ligada e sujeita à de outro, à autoridade de outro. Ele diz: vocês serão servos. Quer se tornar grande? Sirva seus irmãos. Quer ser o primeiro? Esteja disposto a ficar debaixo de todos. Jesus não apenas redefine o que significa ser grande. Jesus está redefinindo o caminho à grandeza. Por favor, me acompanhe aqui. Grandeza, naquele contexto, passaria a deixar de ser medida por quantas pessoas me serviam
e passaria a ser medida pelo quanto você estava disposto a entregar de si para servir os outros. E ali, o versículo 45 é o versículo central desta conferência. Então Jesus diz: pois mesmo, nem mesmo o Filho do Homem, outra vez essa figura, uma figura conhecida para todos, uma figura que está em Daniel 7, versículo 13, o Filho do Homem, nem mesmo a figura de maior autoridade, de maior poder que o universo jamais viu, e não pode compreender, nem mesmo este veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando Jesus usa esta expressão, ele sacode o fundamento sobre o qual até aquele dia aqueles homens haviam estado parados. Se eles tivessem compreendido a essência disso, não teriam brigado por estruturas de poder. Não teriam discutido para saber quem vai à esquerda, quem vai à direita, quem é o mais famoso, quem é o mais importante, quem tem o melhor lugar à mesa. Não perguntariam a si mesmos, o que eu tiro disso? Para que tanto esforço? E eu com isso? Ele pode, que ele faça. Não é comigo? Eu não encontro Tomé dizendo isso de Pedro. Em nenhuma passagem bíblica, em nenhum texto patrístico, eu não encontro um só registro dos menores dos discípulos, dos quais nós não sabemos quase nada, dizendo absolutamente nada sobre aqueles mais conhecidos. Todos eram tinham uma mesma forma de pensar, porque eles eram governados por uma mesma cabeça. E se nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, se a maior autoridade em todo o universo, se essa maior categoria de autoridade estava disposta a servir, quem eram eles para se atrever a algo diferente? E o texto vai continuar dizendo exatamente isso. O servo não é maior do que o Senhor. Jesus redefine a autoridade. Ele veio para ser. Eu me emociono quando eu encontro, quando eu posso sentar à mesa, pastores que têm de vida, eu tenho de ministério, o que eu tenho de vida, eles têm de ministério, e eles carregam marcas no seu corpo, marcas, expressões, cansaço que não condizem com o amor que está exalando dele. A vontade é de sentá-los e cuidar deles, mas eles não param. Eles estão vivendo a realização de algo coerente com a forma interna de ser e de pensar. Eles estão manifestando externamente o que eles são internamente. Até venha o último hálito ou o Senhor volta. Querem ser achados assim. Se recusam a serem encontrados de outra forma. Você olhe para Cristo. Nessa noite você não precisa olhar para mais ninguém. Olhe para Cristo. Ele não veio para dar um mero serviço assistencial. O serviço de Jesus foi sacrificial. Foi substitutivo. Foi vicário. Custou-lhe tudo. Irmão, se Jesus não tivesse curado um enfermo, se ele não tivesse expulsado um demônio, e tudo o que ele tivesse feito fosse consumado apenas naquela cruz, se ele viesse e apenas se colocasse na cruz e morresse por nós, ele resolveu a única necessidade que não é terrenal, é eterna. Todos os milagres tinham data de expiração na terra. Porque mesmo os enfermos, algum dia, se curados, haveriam de morrer. O endemoniado liberto haveria de morrer.
mas ele vem e resolve o problema da eternidade. Ele nos serve em um nível que ninguém poderia servir. Exatamente disso que Paulo está falando em Filipenses 2. Leia comigo, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, existindo na forma de Deus, não um líder humano, mas Deus, ele não considerou a igualdade com Deus como algo a ser retido ou a ser utilizado em seu próprio benefício. Isto é gigantesco. Porque a questão aqui não é identidade. Jesus sabia quem ele era. Ele é Deus. Não há dúvidas. O texto aqui nos diz claramente que este é Deus. A questão é como essa identidade é interpretada. Como ela se manifesta não como algo para o benefício próprio, mas como algo a ser entregue. Irmãos, olha o que Jesus faz. Ele tem tudo. Ele se esvazia. Nós chamamos isso de esvaziamento gnóstico. Ele se esvazia. A primeira vez que eu contei para alguém do ramo, eu participava das reuniões e tinha para lá e para cá, e me custava tempo, e me custava transporte. O apóstolo William tinha que sair daqui praticamente todo mês, atravessar aquela. Sempre com o posto. A primeira vez que eu contei para alguém, a primeira pergunta que me fizeram foi: e quanto você tira? O que você tira disso? A mesma percepção que te move pode ser tão deturpada por outro que ele não consegue enxergar a razão pela qual você faz algo. Não adianta você querer mudar isso. Céu, não descer. Força sobrenatural. Breque. Transforme. Mude essas estruturas. Nada acontece. Jesus esvazia. Ele não se esvaziou da sua divindade, ele não deixou de ser. Nós sabemos isso, amém? Ele se esvazia dos seus privilégios. Esvaziar dos meus privilégios. Jesus assume a forma de servo. Talvez você tenha uma leitura mais teológica, moderna de servo. Eu te garanto que 2000 anos atrás essa palavra não tinha peso. Ninguém queria ter o título de escravo. Ser desprezível aos olhos da sociedade. Título que era rejeitado. Jesus assume a forma de desce. Jesus, o ungido de Deus, o Filho do homem, se humilha, se torna obediente, vai até o extremo, morte de cruz. Eu entendo que a obra na cruz é a expressão visível da mente. A forma de pensar de Cristo está revelada na cruz. E esta é uma grande inversão de valores. Sendo Deus, ele interpreta sua identidade como algo que deve ser entregue por amor. Não há apego a uma posição, mas há esvaziamento. Em um contexto
com aquele dos deuses greco-romanos e da cultura onde floresciam os primeiros cristãos. Eles não buscam ser servidos, porque eles servem a um Senhor que voluntariamente assume o lugar de servo. Voluntariamente, ao invés de ele se auto-exaltar, ele se auto-esvazia. Ele desce com humildade, obediência e vai até a cruz em silêncio, tendo todo o poder para mudar aquilo apenas com um só movimento dos seus dedos. Mas ele vai até o fim. Forma de pensar é esta. E quando eu penso em Filipenses 2, nos versículos 5, 6, 7 e 8, eu consigo enxergar essa mesma imagem plasmada naquilo que Jesus faz em João, no capítulo 13, na última noite com seus discípulos. Eles novamente estão sem entender muita coisa, brigando, disputando posições. Eles estão disputando posições de honra, de glória, estão brigando entre eles. E Jesus decide dar uma prova prática, uma aula prática de amor. Ele se levanta, pega uma toalha, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Provavelmente porque ninguém havia tido a iniciativa de fazer aquilo naquela noite. Alguém deveria ter feito, mas como esse era o trabalho para o mais baixo nível de servo da casa, que faça o outro. Então ninguém estava nem pensando nisso. Está tão engrenado em nós, que nem sequer estamos pensando nisso. Jesus se levanta e começa a fazer o que ninguém fez. E eu imagino que naquele momento paira o silêncio. Vemos que Pedro se resiste. Quando Jesus termina, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quando Jesus termina, versículo 12 de João 13, Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Essa é a pergunta. Veja que Jesus não diz logo: façam isso a partir de agora. Memória de mim. A gente teria tido mais um ritual estabelecido, ritual do lava-pés, uma ordem bíblica. Mas Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Vocês entenderam o que eu fiz? Não há nenhuma resposta narrada nesse texto. João estava ali. João está escrevendo. Logo em seguida, depois desta pergunta, é que Jesus vai proceder com o argumento. Mas a primeira coisa que Jesus faz é desafiar a percepção e o entendimento daqueles homens. Ele olha nos homens, ele não está falando com o pessoal de fora. Ele não está falando com aqueles que seguiam de vez em quando a Jesus. Ele está falando com os homens que ele escolheu depois de orar uma noite toda na montanha para que lhe seguissem, estivessem com ele e depois para enviá-los a pregar. Ele está falando com seus discípulos. Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Como é que vocês estão interpretando essas coisas? Estava prestes a afetar a percepção daqueles. Então, aqueles homens que haviam caminhado 3 anos com Jesus, que haviam visto tanta coisa, que haviam aprendido tantas, que haviam ouvido tantas, ainda não haviam aprendido a discernir a mente. Ainda não aprendido a discernir a mente. Então Jesus procede com o seu argumento. Ele diz: me chamam mestre. E Jesus não esconde, até porque o assunto aqui não é a autoridade, não é a identidade de Jesus. Ele fala: e eu sou o Senhor, sim. Eu sou o mestre, sim. Então vem a lógica. Se eu sou Senhor e mestre,
e eu fiz essas coisas por vocês, e eu desci, e eu me humilhei para me agachar e lavar os seus pés, eu estive disposto a servir vocês, provavelmente ele teria perguntado um por um: por que você não fez? Por que você não fez? E por que você não fez? E você, Tiago, por que não foi você? Você quer sentar ao meu lado esquerdo, mas não é capaz de lavar os pés de Pedro. Ele pega um argumento tão alto. Eu sou o Senhor e mestre, eu fiz. Então, somente depois de desafiar a percepção, somente depois do argumento, Jesus diz: eu lhes dei exemplo para que façam como eu fiz. Se Jesus não tivesse dado um argumento e não tivesse desafiado a percepção, teriam um ritual. E isso é tudo que eles teriam. Mas porque isso acontece, porque Jesus desafia a sua percepção, e ele dá um argumento, um prumo celestial que não pode ser desafiado, eles foram reconfigurados ao ponto que a história narra que uma das características que distinguia os primeiros cristãos era o amor que eles tinham uns pelos outros. Ricos e pobres em um só ambiente. Livres e escravos no mesmo ambiente, um servindo aos outros. Um centurião romano dando sua casa para que Pedro falasse das coisas celestiais. Quando a forma de pensar é afetada, vida, família, sério, tudo é afetado também. Se aquele que tem toda a autoridade serve, então a autoridade no reino não pode ser mais interpretada como o direito de Deus, mas a obrigação. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que havia. Quem passa a pensar, começa a viver como Jesus. Se a minha mente for alinhada, minha vida começará a tirar Cristo. Sabe o que mais me impacta? Eu vou encerrar aqui, mas tem algo que me quebrou profundamente quando eu estava analisando. Esta era a última parte do meu. Eu estava orando. O Espírito Santo trouxe ao meu coração. Deus 7:20. Lembrou. Cristo, já exaltado, já entronizado, já glorificado, vive sempre, Pai. Eu disse, não, espera. Eu acho que eu não entendi alguma coisa. E continua em favor de nós. Você não está no trono? Não era só durante o seu ministério terreno. Isso porque servir nunca foi uma função temporária de Cristo. Porque o Deus que nós servimos não somente ama. A Bíblia diz, Ele é. Se o fundamento do serviço é o amor, o que sustenta todo o sacrifício e esforço que nós fazemos,
Se o que promove o trabalho, o desgaste árduo que nós temos é o amor, só podemos fazer isso sobre Cristo, porque Ele é. Se Ele é amor, Ele não começou a ser amor quando Ele se encarnou na forma de um bebê. E não deixou de ser amor quando foi colocado na cruz. O mesmo Cordeiro imolado, que agora vive e reina para sempre, segue sendo amor. Segue intercedendo por nós, homens fracos e falhos. Diante dele, as nossas credenciais não valem nada, a não ser uma só credencial, onde está escrito com sangue, Filho de Deus. É uma letra escrita no sangue do Cordeiro. Essa é a única credencial que deve diferenciar a nossa identidade. Tudo converge aqui. A mente de Cristo em Filipenses 2. O ensino de Cristo em Marcos 10. A prática de Jesus em João 13. A continuidade de Cristo do seu ministério sacerdotal em Hebreus 7. Porque liderança servidora não é um simples comportamento aprendido. Um curso não lhe dará isso. 3 anos de faculdade, 10 anos de faculdade, diplomas não lhe darão isso. Liderança servidora não é mero comportamento imitado. Irmãos, não basta repetir. Me perdoe, sou rude, mas até mesmo os animais podem ser treinados para repetir. A liderança servidora é a manifestação de uma mente transformada que passa a participar da glória, da lógica da mente de Cristo. Quando Cristo é gerado em mim, quando sou capaz de olhar e enxergar o mundo não através das lentes do medo, não através das lentes da frustração, não através das lentes da dor, mas através dos olhos e da mente do meu Senhor, que me amou e se entregou por mim. Me amou quando eu estava morto. Eu cheirava mal. Eu estava perdido e eu o rejeitava. Essa vida gerada em mim. Essa vida gerada em nós. Revela a mente do servidor. Queria que você inclinasse. Eu sei que entre nós há pessoas que têm muito conhecimento. Entre nós há pessoas que têm muita experiência. Experiências boas, experiências ruins, experiências dolorosas. Entre nós há pessoas que carregam marcas profundas, algumas escondidas e algumas expostas.